Bom dia a todos. Bom dia. Jesus possa envolver os nossos corações em muita luz, muita paz, entendimento dessa doutrina, que todo nos consola, nos ajuda. Hoje nós vamos ter o nosso companheiro Bira fazendo nossa palestra. Você ajudou a construir essa casa aqui também, Bira? Não? Não, amor de Deus, não. Não? Espiritualmente orando, ajudou sim. Eu ainda... sim, então... Eu fiz várias palestras aqui, né? Vários imóveis. Ok, isso é bom. Bom, bem-vindo de volta à nossa casa. Nós agradecemos a doação do seu tempo, a ajuda nessa doutrina, né? Mais um trabalhador da nossa doutrina. O Randall vai fazer a leitura hoje, Randall? Faz? Estou de óculos. Está de óculos? Não dá para dar desculpa, não, né? Não. Então tá bom. E o Frank faz a nossa oração, Frank? Então tá bom. Vamos lá então, porque eu não quero tomar muito tempo do nosso querido Bira. Bom dia. Bom dia. Boa noite. Então, a lição de hoje é do livro Ceifa de Luz, pelo nosso querido Chico Xavier e pelo Espírito Emmanuel. Ante o divino semeador. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. Jesus, Marcos 4, não sei, versículo 3. Obrigado. Jesus é o semeador da terra e a humanidade é a lavoura de Deus em suas mãos. Lembremos-nos da renúncia exigida à semente chamada à produção, que se destina ao celeiro para que não venhamos a sucumbir em nossas próprias tarefas. Atirado ao ninho escuro da gleba, em que lhe cabe desabrochar, sofre extremo abandono, sufocada ao peso do chão que lhe esmaga o envoltório. Sozinha e oprimida, desenfaixa-se das forças inferiores que a constringem, a fim de que seus princípios germinativos consigam receber a bênção do céu. Contudo, mal se desenvolve. Habitualmente padece o assalto de vermes que lhe maculam o seio, quando não experimentam a avalanche de lama por força dos temporais. Ainda assim, obscura e modesta, a planta nascida crê instintivamente na sabedoria da natureza, que lhe plasmou a existência e cresce para o brilho solar, vestindo-se de frondes tenras e florindo em melodias de perfume e beleza para frutificar. Mais tarde, nos recursos... Desculpa, gente. Vestido de frondes tenras e florindo em melodias de perfume e beleza para frutificar mais tarde, nos recursos que sustentam a vida. À frente do semeador sublime, não esmoreças ante os pesares da incompreensão e do isolamento, das tentações e das provas aflitivas e rudes. Crê no poder divino, que te criou para a imortalidade, e no silêncio do trabalho incessante, no bem a que fosse trazido. Ergue-te para a luz soberana, na certeza de que, por meio da integração com o amor que nos rege os destinos, chegarás, sob a generosa proteção do celeste omnicultor, à frutificação da verdadeira felicidade. Obrigado, gente. Vamos então serenando nossos corações, envolvendo os nossos pensamentos, sentindo a presença dos nossos mentores, dos mentores dessa casa, que desde cedo prepararam esse ambiente para essa palestra, para esse estudo do dia de hoje.
e ajoelhados espiritualmente, junto com os irmãos desencarnados, vamos elevando o nosso pensamento ao Pai Celestial, a quem dizemos obrigado, Pai. Obrigado mais uma vez pelo despertar do dia de hoje. Obrigado pela possibilidade dessa reencarnação. Obrigado, Senhor, pela família que me acompanha. Obrigado, Senhor, por essa doutrina que nos ajuda na nossa caminhada. Obrigado, Senhor, por este planeta que nos acolhe. E obrigado, Senhor, pela vossa misericórdia, que me ajuda, que nos ajuda nessa caminhada terrestre. Pedimos também, Senhor, que nos fortaleça, que nos ajude no trabalho da seara. Que possamos continuar, Senhor, mesmo que seja pequenos passos, mas indo em vossa direção. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Fala da sua opinião. Bom dia a todos e bom dia a todas. Bom dia. Obrigado à casa pelo convite, né? Que eu sempre digo que aquele que está aqui para falar sobre doutrina dos espíritos é que é o maior beneficiado. Sinto informar que não são vocês, sou eu, tá? Porque tenho que estar aqui com o meu pensamento voltado para isso, tenho que ter estudado antes para isso, e aí vocês, eu não sei o pensamento de vocês onde é que estão. No princípio, sempre fica aqui, mas daqui a pouco ele começa devagar, né? Então, a gente faz um esforço para chamar ele para cá, porque precisamos cada vez mais fortalecer em nós todos esses conceitos que a doutrina dos espíritos nos traz, para fazer dessa casa um verdadeiro porto seguro, um ponto de luz que possa estar aqui para atender a demanda de todos nós que precisamos de espaços como esse para melhorarmos, né? Então, hoje, como foi pedido, nós vamos trabalhar e estudar sobre convivência na casa espírita, que é um dos fatores preponderantes. Se não houver uma convivência justa, uma convivência fraterna entre os trabalhadores de uma casa espírita, dificilmente a doutrina espírita aí estará. Então, a gente precisa, né, fazer um movimento sempre para que essa integração seja uma integração muito mais dos nossos sentimentos e dos nossos pensamentos, para que a casa espírita possa. Como nós temos alguns slides, e a gente sempre tem a preocupação de não passar todos, o importante é o que está, porque é um estudo, todo ele baseado na doutrina dos espíritos, né? Então, o importante é o que nós vamos ver ali nesse momento. Eu vou ter que ler, está faltando um pedaço, né? Eu acho que é do programa. Me dá meu celular, que eu tenho, né? Aí eu completo aqui. Obrigado. Que os espíritos sejam, pois, os primeiros, mas eu não sei os outros como é que vão estar. Isso é por conta de programa. Aqui. Pronto. Então, eu tenho os dois agora. Que os espíritos sejam, pois, os primeiros a aproveitarem os benefícios que o espiritismo traz e que inaugurem entre si o reino da harmonia, que resplandecerá nas gerações futuras. É um dizer de Kardec, lá na Revista Espírita, né, de dezembro de 1868. Que os espíritas, então é para a gente,
Sejam, pois, os primeiros a aproveitarem os benefícios que o Espiritismo traz. Aonde é que nós estudamos a doutrina espírita? Geralmente da casa espírita, né? E se aproveitarmos esses conceitos que a doutrina dos espíritos nos traz, nós teremos, com certeza, uma harmonia, né, dentro dessa casa espírita, porque tudo que a doutrina traz é nada mais, nada menos que os ensinamentos de Jesus sob uma outra ótica, um outro caminho, um outro olhar, né? Esse aí vai dar. Os homens e as mulheres chegaram, ou seja, todos nós, né, chegamos a um período em que as ciências, as artes e a indústria atingiram um limite até hoje desconhecido. Se os gozos que delas satisfazem a vida material, deixam o vazio na alma. Todos e todas aspiram a algo melhor, ou seja, sonham com as melhores instituições, querem a vida, a felicidade, a igualdade, a justiça. Então, quando a gente adentra ou quando a gente se coloca como sendo um voluntário, um trabalhador de uma casa espírita, e aqueles que vêm à casa espírita como frequentador para assistir um estudo, uma palestra, o que eles buscam? O que eles querem? Felicidade, igualdade, justiça. Então, isso a gente tem que ter em mente, porque todos aqueles que aqui estão e todos aqueles que aqui chegarem, nós vamos ter que fazer com que isso se transpareça. E transpareça diante das nossas atividades, diante do nosso acolhimento, que é muito importante para uma casa espírita, o acolhimento. Nós costumamos lá falar para os nossos trabalhadores, né, que todos eles, quando entrarem na casa, é um radar. Eles não têm que entrar trabalhadores, né, não têm que entrar na casa e começar de conversinha aqui, de conversinha ali, e sim observar tudo o que está acontecendo. Porque pode acontecer de uma pessoa entrar na casa, né, até pela primeira vez, né, com um semblante fechado, ou chorando, ou triste. E se a gente não tiver essa observação, da feita que ela entrar, ela vai sair. Então, com certeza, ela entrou ali no sentido de buscar um esclarecimento ou um consolo para aquilo pelo que ela está passando. E, às vezes, a pessoa tem vergonha, né, de chegar e pedir uma ajuda. Então, cabe a nós observar quem está dentro da casa, quem chega na casa, seja trabalhador ou não, e se aproximar, né? E perguntar, posso lhe ajudar? Né? Tem alguma coisa que eu possa fazer por você? E se a resposta for não, você fez a sua parte, né? Porque, com certeza, a resposta sempre será sim, porque ela está aqui, ó. Então, está precisando colocar isso para fora. Então, é muito importante que os trabalhadores de uma casa espírita observem isso. Nós temos lá um curso de atendimento fraterno, né, que vai ser até agora, no final de fevereiro. Então, a gente tem um curso lá que é um dos fatores fundamentais para uma casa espírita. Porque se uma pessoa entra e não é bem recebida, acolhida, ela não volta. Ela não volta, né? Então, a gente tem que pensar nisso com mais seriedade. Mas como atingir tudo isso com os vícios da sociedade e, sobretudo, com o egoísmo? Aí vem a resposta, uma delas, provável, é necessário trazermos o pensamento espírita em sua base kardeciana para fortalecermos a união. Ora, se nós abraçamos a doutrina dos espíritos, é porque nós concordamos com tudo aquilo que a bibliografia espírita traz para nós. Então, não cabe numa casa espírita, seguindo esse conteúdo, né? Não deveria caber, melhor dizendo, numa casa espírita, outras técnicas e outras práticas que não sejam voltadas para a doutrina dos espíritos. Mas todos nós temos o nosso livre-arbítrio e cada um faz o que achar melhor fazer. E a gente precisa saber que espírita é diferente de espiritualista.
né? E espiritualista é tudo, que envolve qualquer coisa ligada ao plano espiritual. E espírita é aquele que estuda Kardec, né? Então, todo espírita necessariamente é espiritualista, mas nem todo espiritualista é espírita, tá? Então, a gente tem Umbanda, tem Candomblé, tem várias outras seitas, religiões, crenças, né, que são voltadas para o plano espiritual, mas que não são espírita, são espiritualistas, né? Isso é só uma informação, não é julgamento nem crítica, porque eu faço palestra em centro de Umbanda e faço palestra em igreja católica. Então, isso é muito bom, e católicos fazem, psicólogos católicos fazem palestra lá na nossa casa. Então, isso é bom que a gente vai estreitando cada vez mais esse laço, né? Porque a religião nossa, com certeza, é uma só, é Deus. Essa ramificação, essas diferenças, porque nós necessitamos, cada um é um. Então, eu vou me afinizar mais com aquilo que toca a minha necessidade. Se todo mundo fosse só uma coisa, seria uma das coisas mais chatas para se viver, né? Você não teria outra coisa para discutir, para falar, para argumentar, né, para comentar, seria só aquilo. Então, é uma coisa que não tem sem muito sentido, né? Graças a Deus que existem várias. E cada um vai se afinizando com aquela que lhe toca mais. Eu, quando comecei na doutrina espírita, foi algo que respondeu todas as minhas questões. Então, aquilo me trouxe um certo alento. Já tinha passado pelo catolicismo, que não me respondeu absolutamente nada, e o espiritismo respondendo me acolheu. Então, eu adotei para mim. É o final? Não. Nós estamos no segundo estágio da nossa evolução, então tem muita coisa aí para a gente poder ainda aprender. Nós estamos, né, num dos primeiros anos da nossa faculdade aí, né? Então, nós estamos no planeta de provas e expiações. O que precisamos hoje entender, estudar, entrar em contato, trabalhar, para mim, é a doutrina dos espíritos, para que a gente possa voltar à Terra regenerada, à Terra em regeneração. Para mim, essa é a matéria que eu preciso para fazer com que a minha reforma íntima se dê e eu possa vir para o planeta regenerado. Allan Kardec alertava no Regulamento da Sociedade Parisiense de Estudo Espírita, que está lá no Livro dos Médios, Sociedade Espírita tem por objeto o estudo de todos os fenômenos relativos às manifestações espíritas e suas aplicações às ciências morais, físicas, históricas e psicológicas. São defesas dela, pertencem nelas, às questões políticas, ou seja, não se deve ter nesse rol as discussões políticas de controvérsia religiosa e de economia social. Então, numa casa espírita, a gente não discute política, né? Cada um tem a sua preferência, cada um tem o seu partido, e aqui não é um lugar para se discutir isso e nem para querer fazer com que o outro mude a sua maneira de pensar e faça uma adesão àquele partido pelo qual ela segue, né? Então, é algo que a gente discute lá fora. Na nossa casa, com toda essa polarização que houve lá no Brasil, né? Ou começou assim um movimento de eu sou daqui, e a gente parou com isso e todo mundo trabalha em harmonia, porque o nosso partido é Jesus, então é esse que a gente tem que aderir, ali dentro. Lá fora, não. A gente fala por telefone, vai almoçar, jantar junto e discute tudo isso, mas aqui dentro o assunto é outro, né? Estamos vivendo pelo jeito, e pelo jeito viveremos por um bom tempo no mundo de depressivos e de antidepressivos, os remédios. O vazio existencial, fruto da ausência de valores e de um sentido mais profundo para a vida, conduz milhares de criaturas para os caminhos tortuosos das doenças mentais e emocionais. Pelo menos lá no Brasil, e eu acredito que no planeta, o que assola hoje são as doenças mentais, né?
As doenças físicas que há 50 anos atrás você morria porque não tinha como cuidar daquilo, nem tratar, hoje a medicina faz, entre aspas, milagre. Né? A ciência deu um salto tão grande que hoje ter a mulher, câncer de mama, o homem, o câncer de próstata, virou algo muito simples, coisa que no passado matou muitas pessoas por não ter como cuidar disso. Né? Eu tive câncer de próstata, né? Já tive bactéria que quase me leva ao desencarne, e graças a Deus foi agora desse tempo, né? Se fosse naquele tempo, eu não estava aqui para contar a história, né? Então, nesse tempo, eu, com toda sinceridade, foi um câncer bastante agressivo, porque ele não se encontrava, ele ficou atrás, né, da próstata e colou na parede do ânus. Então, ninguém encontrava o câncer. Você fazia todos os exames, você não encontrava, porque era tudo na frente, né? Então, fiz várias biópsias, para encontrar, e ninguém nunca encontrou. E aí um médico deu a sugestão, né, de fazer 36 incursões para tirar e para fazer biópsia, né? E eu tive que internar, anestesia geral, e aí que eles detectaram o câncer. Uma operação que deveria ser simples foi aberta, né, com muitos pontos, para poder, 8 horas, tirar a próstata, que ficou colada, e eles ficaram com medo de passar para outras partes do corpo, né? Então, e eu não senti nada, nem antes, nem durante, nem depois, né? Tal é o que a ciência vem fazendo com a gente, né? E com tudo isso, a ciência crescendo e a gente se perdendo nas nossas vontades. Porque uma coisa que a gente tem que trabalhar no centro espírita, e a gente tem falado isso em vários lugares, é essa incursão no ser que você é. É uma incursão no espírito, começar a olhar para dentro de você. E a gente tem a tendência de olhar para fora. Observar o outro, criticar o outro, julgar o outro, e não faz esse trabalho interno, de reforma íntima. Então, enquanto a gente não entrar em contato com isso, e isso aqui a doutrina espírita ensina muito bem, e hoje com a Joana de Ângeles trazendo toda essa psicologia mais espírita, né, traz para a gente todo um caminho para que a gente possa fazer esse autoconhecimento. E fazendo esse autoconhecimento, nós vamos entrando em contato com determinadas coisas que a gente sente, que a gente faz, e que vão nos levar fatalmente a um processo depressivo, ansioso, e isso é que tem assolado bastante, pelo menos lá no Brasil, né? A procura na casa espírita e a procura por tratamento, né, de ansiedade, de depressão, aumentou absurdamente. E quando você tem uma dessas doenças, né, e que você busca na psicologia, na terapia, ou até mesmo na casa espírita, você não encontra a solução, vai ao psiquiatra, e o psiquiatra vai passar remédio para a gente, né, para poder aliviar, que às vezes é falta de química no cérebro, e essa falta de química tem que ser só com remédio, não tem outro jeito. Então, isso tudo tem avaliado. A gente recebe muita gente na casa espírita depressiva e muito ansiosa. Ansiosa por quê? A gente vive correndo, já reparou? A gente corre, 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 nem sabe para onde, nem para quê e nem por quê. Mas corre, né? Aí você está querendo ficar mais calmo, mais tranquilo na sua meditação, na sua introspecção. Aí vem o outro correndo, assim, mas está correndo, não sei para onde, mas tem que correr. Então vamos correr, vamos correr, vamos correr. E, na verdade, quando a gente percebe, é por isso que a gente tem tido isso, né? Assim, nossa, foi agora? Não, foi há 10 anos atrás, mas eu corri tanto que eu perdi a noção do tempo, né? Eu não sei mais o que eu comi ontem, eu não sei mais com quem eu falei, onde eu estava, porque a gente não para mais para refletir. A gente não se liga. Se a gente vai ter uma conversa com uma pessoa, mesmo dentro da casa espírita, a gente tem que trabalhar muito isso.
A pessoa está contando para você algo que está incomodando. E eu não sei ouvir. À medida que ela vai contando, eu já estou pensando aqui o que fazer para resolver o problema dela. Quer dizer, eu estou me antecipando e nem estou escutando direito o que ela está falando. E depois a gente tem dificuldade de lembrar, né? O que mesmo você falou, né? Que eu não percebi, não peguei. Então, são os cuidados que a gente que trabalha numa casa espírita temos que ter, porque casa espírita é hospital, casa espírita é escola, casa espírita é templo. Então, a gente tem que entrar numa casa espírita com essa noção, né? Não é um clube social, não é um local que a gente vem aqui apenas para comer ou apenas para conversar, porque está com saudade lá do Brasil e etc., coisa e tal. Não, a gente vem aqui para trabalhar, a gente vem aqui para nossa reforma íntima, né? Está lá na Viagem Espírita, coloco em primeira instância o consolo que é preciso oferecer aos que sofrem. Erguer a coragem dos caídos, arrancar um homem de suas paixões, do desespero, do suicídio, detê-lo talvez no limiar do crime. Isso é Kardec está falando, né? Coloco em primeira instância o consolo. Então, a função de uma casa espírita é consolar e esclarecer. É essa a função. Então, você consolar e esclarecer a pessoa com base no que a doutrina espírita nos diz, não é no achismo, não é no que você acha, e sim no que a doutrina ensina, isso. Diante da complexidade do mundo contemporâneo e das perspectivas para o futuro, surge a necessidade de que os trabalhadores espíritas se preparem com conhecimento e firmeza de convicções, tais que o capacitem a enfrentar com segurança e eficiência os desafios da contemporaneidade. Está falando para a gente, nós, trabalhadores da casa espírita, né? E, segundo eles, é algo que a gente está vivendo muito complexo, né? Nunca o planeta esteve tão dividido, tão repartido, né? E isso não é ruim, isso é bom, porque a gente vai tendo a oportunidade de firmar em nós o que de fato nós queremos. Porque vocês já se perguntaram o que vocês querem? Né? O que vocês querem? O que você veio fazer aqui? O que você quer com tudo isso? Né? Porque senão a gente vira automático. A gente desce a escada, sobe a escada, vem, faz aqui, vai lá, né? Mas não traz isso como algo que é essencial para o seu viver nesse momento. Como ele diz, né? Então, de acordo com tudo isso que vem me acontecendo nesse mundo moderno, né? Quando que a gente podia, eu, né? Muitos jovens, talvez, mas quando é que a gente podia imaginar que eu estaria com um aparelho desse, né? Que a vida da gente está aqui, é essencial, virou parte do nosso corpo isso. Porque se eu tiver que me locomover, eu tenho que ter isso, se eu quiser saber a minha vida bancária, eu tenho que ter isso, se eu quiser falar com os amigos, Então isso aqui virou parte integrante. Gente, eu tenho 77 anos, 3 aninhos para 80. E quando eu tinha meus 10, 15 anos, eu brincava na rua. Quando eu tinha 5, 6 anos, nem televisão tinha. Então era outro mundo. Outro mundo. Nós que passamos por tudo isso, e alguns de vocês, a gente está mergulhando num mundo totalmente diferente daquele que os meus pais viveram. Né? Então é muito diferente, mas a natureza não dá salto, é lenta. Mas nunca a Terra se movimentou tanto, com tanta rapidez, do que agora nesses últimos 50 anos, porque está acelerado o processo para a gente se tornar um planeta de regeneração. Aí é que vem a questão, quando a gente passa a entender tudo isso que a gente estuda. Vocês gostariam de reencarnar na Terra sendo um planeta de regeneração?
Sim? Tá, essa é a resposta que todo mundo vai dizer sim. A mesma coisa perguntar, você quer ser feliz? Quero ser feliz. Mas a questão não é essa. Porque feliz nós vamos ser. Porque nós vamos ser espíritos perfeitos, queiramos ou não. Então seremos felizes. A questão é, o que você está fazendo para ser feliz? Essa que é a questão. O que você está fazendo para reencarnar na regeneração? É isso que eu tenho que entrar em contato. Porque querer ser feliz eu quero. Né? Quem é que não quer? Agora, quando eu pergunto o que eu estou fazendo para isso, vai começar a mexer aqui dentro uma série de pensamentos e de sentimentos que às vezes vai nos levar a uma certa frustração. Porque eu deveria estar fazendo muito mais do que estou fazendo. Mas a preguiça não me deixa, a irritação não me deixa, a falta de paciência não me deixa. Ora, se eu quero ser feliz e isso tudo não me deixa, eu tenho que trabalhar em mim o quê? Tudo isso. E a gente vai deixando para lá. Não, ele que se resolva, ele que tem que trabalhar, eu não. Já reparou que a gente acha que não vai morrer? O outro é que vai, eu não. Porque a gente não se prepara para morrer. Alguém se prepara para morrer? A gente se prepara para viver e sobreviver. Agora, para morrer, ninguém se prepara. E a gente vai morrer. Ah, falaram para vocês isso? Falaram, né? Que bom. Que a gente sabe que a gente vai morrer, vai desencarnar. Né? E isso não sabemos quando. Hoje eu estou aqui, amanhã eu posso estar debaixo da terra. Né? O corpo. Eu não. Eu vou estar livre. Né? Então, é algo que a gente tem que pensar, queira ou não, se preparar para isso. Porque, segundo os espíritos falam, a gente desencarna, a gente vai dar continuidade àquilo que fazia na Terra. E o que você está fazendo na Terra? Encarnado. Né? Essa é a questão. A casa espírita, além da vigilância doutrinária de sempre, deve investir na melhoria da convivência para que a fraternidade e o respeito jamais se afastem do grupo. Olha só, fraternidade e respeito. Um grupo que não tem fraternidade e respeito não dá certo. Não dá certo. E a casa espírita ela tem, né, que investir na melhoria dos seus trabalhadores. Todos os nossos trabalhos é em roda, todos os nossos trabalhos se faz o autoconhecimento, a pessoa pode falar o que ela quiser, trazer o que ela quiser, que a gente vai ali diante do que a gente sabe, não é diante do que eu acho. Diante do que a doutrina ensina para a gente vai ali procurando, de alguma forma, amenizar aquele tormento, aquele sofrimento pelo qual a pessoa está passando. Tá? Pode ser trabalhador, pode ser frequentador. Então, a gente tem esse cuidado, porque a gente tem que ter dentro da casa essa fraternidade e esse respeito. Caso algum trabalhador, frequentador, não concorde com algo que está acontecendo na casa espírita, por favor, não fale com outras pessoas isso. Fale com quem tem direito de falar. Chega na direção e fala assim, olha só, posso conversar? Eu não concordo com isso. E essa pessoa que está na direção dos trabalhos vai esclarecer a você do porquê que está sendo feito assim. Mas, geralmente, a gente não faz isso. A gente fala com o outro, liga para o outro, é como se a gente quisesse trazer aliados, né, a essa nossa discordância. E aí a gente faz com que a casa sofra uma interferência, não apenas físicas, mas é o que é pior, espiritual. Né? Aí vem, lembra do Aconteceu na Casa Espírita? Ontem a palestra foi sobre isso. Né? Exatamente isso. Ó. Se eu tenho uma discordância e não ajo da forma como eu tenho que agir, com fraternidade, com respeito, né, a quem está na direção, eu posso não concordar. Isso é normal. Isso é normal. Eu chego na direção e converso. Você se olha, né? Porque senão os outros irmãozinhos mais equivocados estão muito atentos para que possa interferir para isso aqui acabar. Não é de interesse
né? Porque os bons espíritos, eles não interferem no nosso livre-arbítrio, mas os outros não querem nem saber. Aproveita uma deixazinha, uma brechazinha, pá. Quantas casas, eu conheço muitas casas espíritas que fecharam por conta disso. Eu já fui a casas espíritas que tinham 2 andares, começaram a brigar, um grupo foi para o andar de cima, outro grupo foi para o andar de baixo, e um botou na justiça para tirar o outro. Como é que pode, né? Quem é que está ali dirigindo essa casa do plano espiritual, né? E aí a pessoa reclama, as pessoas reclamam que não dá certo, que não sei o quê. Não dá certo porque a gente não faz a coisa dar certo, né? É o que a gente estava falando. Na casa espírita não é possível uma comunhão de pensamento, porque nós somos espíritos diferentes. E, portanto, não são possíveis nem calma e nem recolhimento, se a gente entra nessa discussão. Não deve predominar incessantemente o espírito de oposição e de controvérsias, sem uma certa homogeneidade, né? Então, o diálogo é a solução para quase tudo na nossa vida, não só na casa espírita. Se você tem na sua casa, está havendo algo está acontecendo, e você não conversa com as pessoas que é da sua casa, aquilo vai tomando outra proporção, né? Se você percebe que um filho seu está mais triste, mais depressivo, e você não conversa com o cônjuge, né? Com o marido, e não conversa com o próprio filho, aquilo vai tomando proporções gigantescas. E quando for querer conversar, já não está dando mais jeito, né? Não basta dizer-se espírita. Aquele que o é de coração prova-o por seus atos, não pregando senão o bem, o respeito às leis, a caridade, a tolerância e a benevolência para com todos. Allan Kardec. Se a gente seguir tudo isso que Allan Kardec vem nos dizendo, frases pequenas, a gente vai ter sucesso naquilo que a gente faz, né? Mas se a gente se distancia desses conceitos da doutrina espírita, fica complicado para todos nós, né? E tem aí o exemplo da irmã Dulce, né? Não, essa é a Teresa de Calcutá, né? Lá na Índia, que fez esse trabalho gigantesco, né? Porque já nessa reencarnação que ela teve, ela veio exatamente para isso, né? Para que a sociedade espírita possa dar conta de sua imperiosa tarefa junto à coletividade humana, seus trabalhadores e estudantes devem viver numa linha produtiva de harmonia, alicerçados no firme propósito de crescimento pessoal, né? Imaginem-se num local onde não haja harmonia, né? É complicado, né? A gente está ali. E a gente não pode esquecer o seguinte: casa espírita é uma casa de trabalho para os espíritos, encarnados e desencarnados. Ontem a gente estava falando sobre isso também. Quando acaba esse trabalho aqui, né, e a gente vai lá para o almoço ou vai para casa, né, quando terminou o trabalho, fechou a porta, o trabalho continua. Por quê? Como nós estamos convergindo para o mesmo pensamento, com o mesmo pensamento para o mesmo objetivo, isso aqui está tudo imantado. Então, a espiritualidade aproveita esse local, é como se fosse uma sala de cirurgia, que a pessoa ali cuida de tudo, né, esteriliza tudo para haver a operação. E os espíritos trazem para cá outros espíritos necessitados para serem cuidados, tratados. Aí, se você resolve pegar o seu prato de comida e vir para cá, não tem espírito que vai ficar aqui trabalhando, eles vão para outro lugar. Porque se houver essa interferência da matéria, nos trabalhos da espiritualidade, eles não conseguem saber como lidar com isso. Então, eles vão para outro lugar, não ficam aqui. Então, aqui já, mesmo que tudo esteja imantado para isso, se perde a oportunidade de ter aqui um local
onde os espíritos possam trabalhar, né? A gente não pode esquecer isso, não é só para a gente. Não é só para a gente, né? Postura de autenticidade, fugindo-se das máscaras e dos modelos idealizados de perfeição. Em vigilância, oferecerá a todos nós a imagem do que realmente somos, sem culpas nem representações fantasiosas, que possam nos afastar da realidade concreta. Só podemos mudar em nós o que realmente conseguimos enxergar. Mais uma vez, você entrar em contato com você mesmo para buscar em você mesmo aquilo que já não te agrada em você e buscar caminhos de solução para isso, porque senão você vai afetando os outros, né? Está lá no Livro dos Médiuns. Espíritos malfeitores se ligam aos grupos, isso é importantíssimo, do mesmo modo que aos indivíduos. Ligam-se primeiramente aos mais fracos, aos mais acessíveis, procurando fazê-los seus instrumentos e gradativamente vão envolvendo o conjunto. Lembra quando a gente falou, se você tiver alguma divergência ou não aceitar alguma coisa, vá à direção e fale. Porque se você fala para um, fala para outro, daqui a pouco contaminou, né? Vai haver barbúdia, diferença, separação, disse-me diz. Isso a gente já viu em várias, né, ocasiões isso acontecer. Então, é fundamental, né, que a gente possa, de alguma forma, se fortalecer. E a gente se fortalece quando a gente está envolvido com a doutrina dos espíritos. Vigiai e orai, né? E esse é um dos maiores ensinamentos que Jesus trouxe para a gente. E que a gente, né, ao fazer isso, né, através dos ensinamentos de Jesus, a gente possa tomar conta, não é da mente do outro, é da sua, porque da mente do outro você jamais poderá tomar conta. Então, busca tomar conta da sua mente. O que você está pensando? Né? O que você está sentindo? Né? E com esse pensamento, esse sentimento, você vai melhorando a sua condição de ser. Sob o império da invigilância pessoal, alguns trabalhadores espíritas abrem brechas perniciosas, influenciações nos grupos. Ficar meramente procurando os culpados não trará melhores resultados. Cumpre refletirmos sobre o compartilhar das responsabilidades, né? Nós já passamos, a nossa casa tem 31 anos, e a gente já passou por pelo menos 3 situações em que a casa poderia se perder por conta de médium obsidiado. Que começou, vai aos pouquinhos, daqui a pouco, quando você vê, a coisa toma conta de tudo, né? Então, é algo que a gente tem que tomar muito cuidado com isso, e também não me interessa saber de onde partiu, com quem partiu, quem é o dito culpado daquela ação, né? O que a gente tem que fazer é tomar as providências necessárias e cabíveis para que aquele trabalho não esmoreça, não desapareça. É isso que a gente tem que fazer. Allan Kardec, no discurso que fez na sociedade, não cansava de observar a necessidade de moderação, de bom senso e de equilíbrio. Ferramentas indispensáveis para a harmonia pessoal e institucional. O contrário disso, ou seja, irritação, ciúme, fofoca, indignação, melindres, disputa de cargos, entre outros, fragilizam as estruturas de defesa da casa espírita. E não pense porque é uma casa espírita que isso não acontece, porque acontece. Com certeza acontece. Se não acontece de uma forma mais evidente ou vidente, acontece no pensamento. E no pensamento a gente não vê. Mas tem que tomar com esse pensamento, porque isso toma uma extensão muito grande, porque é mente, perispírito, espírito encarnado, mente, perispírito, espírito desencarnado. E da feita que eu penso algo que é contrário àquilo, como
tudo isso aqui que está trazendo, né? Irritação, ciúmes, etc. Se eu tenho esse tipo de sentir dentro de mim, daqui a pouco não é só eu que tenho, é eu e mais uma legião. Então, fortalece. A coisa que era assim vai crescendo e vai tomando conta da minha mente. E eu vou fazendo um estrago ali daquele local. Isso são todos nós. Todos nós. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Muito cuidado. Roteiro de valores para afastar influências perniciosas nos grupos espíritas. Está lá no Livro dos Médiuns, né? Uma dica para a gente afastar as influências perniciosas. Perfeita comunhão de vistas e de sentimentos. Então, é nós aqui, o grupo, está cada vez mais concordando nesse sentimento cristão, porque essa doutrina espírita é cristã. Então, eu tenho que estar cada vez mais, todos nós, concordantes nesse sentimento cristão. Cordialidade recíproca entre todos os membros. Não esquecer, né, de dar bom dia, boa tarde, dar um abraço, né, perguntar como é que está. Eu não vou me meter na se meta, porque às vezes a pessoa está querendo isso. Porque a nossa função é, como é que você está? Está tudo bem? Tem alguma coisa que você queira falar? Não, está tudo bem. Pronto, você já fez a sua parte. Mesmo que você saiba que a pessoa está passando por algo que não é muito bom, mas se ela não quer falar, você respeita e se afasta. Mas a gente tem que ter essa iniciativa de querer saber o outro. E eu sinto aqui, pelo menos aqui no estado, lá no Brasil isso é mais comum, né? As pessoas lá são mais afetivas. Eu sinto que aqui as pessoas, mesmo os brasileiros, vão pegando essa mania de americano, né? Que não tem toque, não são cordatos, né? A gente sente uma certa distância, né? E, às vezes, porque eu não estou nem aí, lá nossa casa é conhecida como Casa do Abraço, porque todo mundo se abraça, então eu vejo americano, vou abraçando, mas eu sinto, né, que isso incomoda, né, que ele não gosta muito desse tipo de coisa, até tomar uma certa intimidade. Depois, quando você não abraça, é ele que vem atrás de você para abraçar, né? Então, é algo que a gente também tem que se preocupar com isso, com esse afeto, com esse carinho, né? Quanto nós todos precisamos de abraço, precisamos de sentir essa energia, né, boa que cada um de nós aqui exala quando está envolvido com a doutrina espírita, né? A ausência de todo sentimento contrário à verdadeira caridade cristã. Um único desejo, o de se instruírem e melhorarem por meio dos ensinos dos espíritos e do aproveitamento de seus conselhos. Kardec fala o tempo inteiro na importância do estudo. O quanto a gente deve estudar. Gente, tem um Pentateuco, 5 livros. Para que serve? Chico Xavier trouxe 468 livros. Para que serve? Joana, 200 e tantos livros. Ou Divaldo com outros espíritos. Para que serve? Será que é para fazer calço? Ou para fazer estante, ficar bonito? Não, aquilo ali é um material para que a gente precisa, para esse encontro conosco mesmo. No panorama geral das sociedades espíritas, não raras vezes, nos defrontamos com companheiros que, inadvertidamente ou intencionalmente, colocam seus interesses pessoais acima dos objetivos da doutrina espírita, gerando conflitos nos grupos, impondo seu modo de pensar, né? Aí a gente tem que perceber se aquilo que ele está colocando ali como uma sugestão não é por interesse próprio, né? Então, eu também já vi algumas situações, aqui lá no Brasil também, né, de que se a gente atende ao interesse... Por exemplo, vou dar um exemplo que eu acho que é mais fácil, né? Nós temos o bazar, aqui vocês devem ter também um bazar? Está lá fora. Lá fora, lógico que tem que ser lá Tá, fora. tá lá montado lá. Não, um bazar? Um bazarzinho. Hoje é o dia especial do bazar. Geralmente não é lá fora, não. Então, hoje está botando para vender as coisas lá fora.
lá fora na rua? Não, aqui. Ah, Do outro lado, acho que não conhece. não importa onde seja, não pode ser aqui dentro. Não, tem um bazar aqui na casa, Aham. que funciona todo o tempo, fechado, e hoje tá as coisas expostas lá fora. Ótimo, maravilha. Em toda casa tem, né? Um bazar. Aí chega alguém, eu vou falar, não sei se acontece aqui, se acontecer, o problema não é meu. A gente faz, eu falo o que a gente faz lá, né? Aí chega uma pessoa, né, e diz assim, eu posso deixar essa peça aí para vender por consignação? Não. Ai, graças a Deus. A gente sabe, não. Tá? É a mesma coisa cantina. Tem pessoas também que dizem assim, eu tenho uns produtos lá que eu faço, vegano, eu posso vender. Se você quiser doar, a gente aceita. Mas dividir o lucro, não. Não é para isso. Já pensou se a gente aceita de um? Pronto, acabou. Né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Não é o interesse pessoal da pessoa. E tem pessoas que ficam zangadas, né? Teve uma que ficou muito zangada comigo porque eu não deixei ela vender os móveis dela para ela ganhar tanto e tanto para cento. Não, a gente não precisa disso. Né? Hoje em dia, então, você tem tanta coisa na internet que faz venda, né? Bota lá que você vai ganhar os 100%, não precisa repartir com o centro. Né? Se quiser, depois dou a parte que você. Aí não, eu faço um pouco de terrorismo. Se eu fosse você, doava tudo. É fundamental que todo espírita saiba muito claramente quais os objetivos do espiritismo. Não se trata de buscar uma resposta pessoal, baseada no famoso achismo. Você tem que ter muito cuidado com isso. Que se busque na obra de Kardec a resposta para essa proposição. Eu não acho nada. Um exemplo também que aconteceu não na nossa casa, em outra casa. Uma mulher entrou na casa pedindo atendimento fraterno, né, e foi lá, sentou a pessoa para fazer o atendimento fraterno para ela. E ela expôs a seguinte situação. Meu marido me bate quase todo dia. Né? Aí o que o atendente despreparado fez, né? Que não tem estudo, não fez um curso. Se eu fosse você, ia na delegacia e dava parte. Jamais a gente pode fazer isso. Né? O que aconteceu? No outro dia, o marido estava na porta com um revólver para saber quem tinha mandado ela ir na delegacia. E essas coisas que acontecem. Você não tem que dar esse tipo de conselho, né? Kardec fala isso, está na doutrina espírita, você falar para o outro, e até porque você está sabendo um lado da história, você não sabe o outro lado. Será que a verdade é essa que ela está trazendo? Ou ela quer aliados para se separar e está inventando isso do marido? Né? Você não sabe. Então, a gente tem que buscar, né, no estudo que a gente fez das obras de Kardec, das outras obras, né, que são referências à doutrina espírita, alguma coisa para você colocar para ela como, né, um alívio, um alento, etc., coisa e tal. Né? Mas jamais dar esse tipo de conselho. Foi sugestão dos espíritos. Oi? Que foi? Foi sugestão de algum espírito. Então, essa casa já vem sofrendo, né, dias atrás, né? É porque falta de preparo. Porque se você não tem estudo, você faz isso. Se você tem estudo, você jamais fará isso. Na nossa casa são 15 grupos de estudo. É obrigatório estudo. Onde é ali? Taquara, em Jacarepaguá. Entendeu? Então, é obrigatório. A gente estuda para tudo. Você vai dar passe, é 1 ano de curso. Você vai fazer atendimento fraterno, é 6 meses de curso e por aí vai. Você vai para a mesa de desobsessão, só depois que você está 5 anos dentro da casa é que você vai para uma mesa de obsessão. Né? Não é chegou, entendeu? A gente não quer quantidade, a gente quer qualidade. Para atender, porque o trabalho não é nosso, o trabalho é deles. Então, eu quero atender eles. Não quero atender fulano, beltrano, cicrano. Eu quero atender a eles. Né? Então, a gente tem que ter certo cuidado.
É por isso que a gente vê aí casas em todos os lugares, ou fechando, ou aos trancos e barrancos, né? Então a gente tem que tomar esse certo cuidado. Quando uma casa é séria, a espiritualidade investe, aí vai mandando, né? Eu vou muito e faço muito trabalho no Centro Espírita Leão Denis, no Rio de Janeiro, que só no sábado é 5.000 pessoas. Só no sábado. Né? Fora os outros dias da semana que chega praticamente a isso. Por quê? É um 160 anos, seríssimo, que tem estudo da hora que acorda, da hora que dorme. Né? E ninguém faz absolutamente nada na casa sem passar pelos estudos que tem que passar para poder fazer o trabalho. Então, é uma casa que a espiritualidade investe. Ou seja, a espiritualidade vai enviar pessoas para cá se for uma casa séria de trabalho. Você acha que a espiritualidade vai enviar pessoas para cá sabendo? Os outros é que vão tentar enviar para poder tumultuar, né? Então, é daqui para lá a gente fazer um trabalho para que esse externo possa funcionar. Todos os dias, a experiência nos traz a confirmação de que as dificuldades e os desenganos com que muitos topam na prática do espiritismo se originam na ignorância dos princípios desta ciência. Está lá no Livro dos Médiuns. Ignorância de ignorar, de não saber. Então, eu quero ser trabalhador espírita. Se você quiser ser um médico, o que você tem que fazer? Faculdade de medicina. Aí você vai ser um médico, né? Aí você quer ser um médico melhor. Pós-graduação, mestrado, doutorado, curso de extensão. Não para nunca de estudar, gente, para ser um médico que ele quer ser bom. Para ser um trabalhador espírita é a mesma coisa. Aí vem uma pessoa que quer trabalhar, né? E o que você conhece da obra espírita? Nada. Como é que você vai trabalhar sem conhecer nada, gente? Enfim, cada casa é cada casa, e eu trago o que Kardec fala, vocês estão vendo que é tudo com base no que ele fala, né? O narcisismo é um dos grandes adversários do adepto sincero. Nele encontramos uma boa dose de orgulho que leva o sujeito a enxergar somente a si mesmo, a satisfazer seus interesses pessoais. São os que colocam a satisfação de seu amor próprio acima da doutrina. Disso resultam ideias intempestivas e prematuras que terminam por gerar conflitos na convivência. Eu vou apenas ler os outros, porque a gente falta 1 minuto, né, para a gente encerrar. Para criticar, é necessário poder opor raciocínio a raciocínio, prova a prova. Será isso possível sem um conhecimento aprofundado do assunto de que se trata? Allan Kardec, né? Então, lá na nossa casa, tinha uma pessoa que ele vinha sempre para reclamar alguma coisa. Ô, Bira, fulano de tal, não sei o que, não sei o que lá. Ô, Bira, tá acontecendo, não sei o que, não sei o que lá. Eu fui, né? Aí, quando veio na quarta, quinta vez, sei lá, reclamar, disse assim, olha só, você traz muitos problemas. Não tem como você trazer solução? Porque será que você não sabe tratar desses assuntos? Tem que ser outra pessoa, né? Tá sujo aqui. Você não pode ir lá limpar isso? Tem que vir trazer isso para outra pessoa e fazer isso, né? Então, é algo que a gente também tem que ter um certo simancol, né? De não ficar reclamando de tudo quando você pode fazer, sem que isso afete a administração da casa. Nos grupos espíritas, as críticas e os críticos são comuns. Criticar por criticar não tem valor algum. É necessário que a crítica, quando feita, se revista de elementos que lhe deem credibilidade e sustentação. Tá, você não concorda com isso, ou você acha que isso está errado. Por quê? Qual é a base disso? Achar que está errado. Porque você acha que está errado, para mim, não vale.
Você tem que me trazer o porquê. Você acha que isso está errado? Você pode estar certo naquilo que você está falando, mas qual é a base? Né? Há pessoas que se comprazem em manter uma crítica nociva sobre a conduta ou trabalho dos outros. Com isso, buscam se autoafirmarem psicologicamente. No cerne desses comportamentos e conflitos passados, presentes ou remotos, dessa ou de outras reencarnações que exigem trabalho de libertação. É, portanto, dever de todos os espíritas sinceros anular as manobras da intriga que se possam urdir, assim nos pequenos como nos grandes grupos. Obras póstumas, Allan Kardec. As críticas devem ser feitas de forma ética, de modo compatível com a ideia de justiça, associada ao princípio da fraternidade. Criar uma rede de intrigas sob o argumento de se estar defendendo uma verdade é andar pela contramão ética e doutrinária. Para que ir tão longe na defesa de uma verdade corrosiva? Insistir nesse comportamento é afirmar o perigoso argumento que os meios justificam os fins. Os melindres, olha a carinha dela, bonitinha, emburradinha, né? É como a gente fica, né? Faz aquela cara feia quando você recebe um não, né? Os melindres são os verdadeiros fantasmas, e é mesmo, de um centro espírita, associados às mágoas e ressentimentos, contribuem para fragilizar os laços humanos, né? Pessoas que não gostam de receber um não, né? E aí amarram a cara, deixam de falar com você e por aí vai. A exaltação da personalidade leva o homem a considerar-se acima dos outros, julgando-se com direitos superiores. Melindra-se com o que quer que, a seu ver, constitua ofensa aos seus direitos. Allan Kardec. Há ainda aqueles cuja suscetibilidade é levada ao excesso, que se melindram com as mínimas coisas, mesmo com o lugar que lhe é destinado nas reuniões, se não os põe em evidência. Né? Então, está distante daquele ensinamento de Jesus, né? Os últimos serão os primeiros, né? Não querem ficar ali sentado na frente para que todo mundo veja e etc. Quando percebemos que é forte o impulso para melindrar-nos ou magoar-nos, busquemos o recurso da oração imediatamente, a fim de administrarmos mentalmente esses corrosivos sentimentos adversários da paz. A oração é valioso recurso para a manutenção do equilíbrio da alma, pois potencializa o pensamento para os ângulos positivos da vida, buscando a serenidade das emoções. O verdadeiro caráter está lá no Evangelho da caridade, é a modéstia e a humildade, e consiste em não se ver superficialmente os defeitos alheios, mas em se procurar salientar o que há de bom e virtuoso no próximo. Porque, se o coração humano é um abismo de corrupção, existe sempre nos seus mais ocultos refolhos os germes de alguns bons sentimentos, centelha viva da essência espiritual. Allan Kardec, lá no Evangelho. O papel do dirigente, né? Qual é o papel do dirigente? De quem está no comando de uma casa espírita, né? Autoridade moral. Dar a impulsão, incentivar os seus trabalhadores, estimular os zelos, né? Não é você assim, mas isso você está acordando a vaidade da pessoa. Não, você tem que dizer e reconhecer o trabalho que o outro faz, né? Você tem que fazer esse reconhecimento. Se ele vai ficar vaidoso, é problema dele, não é meu, né? A gente tem que reconhecer o que o outro faz. Sustentar os ânimos vacilantes.
ajudar com os conselhos da experiência, fixar opinião sobre os pontos incertos, não se crer infalível, né? Isso vem acabando, pelo menos lá no Rio de Janeiro, né? A gente tem presidentes de casa espírita 60, 70 anos. A gente tem casa espírita que a chave só no bolso do presidente. E por aí vai. Certas coisas, né? E isso tem mudado um pouco, né? Antigamente era muito assim, até pela necessidade de ser assim, né? Mas hoje isso vem modificando um pouco, até porque as coisas mudam, né? E talvez a minha mente de estar 60 anos à frente de algum empreendimento, alguma coisa, está parada lá no tempo, né? Preciso que os jovens, mais jovens, venham, até por essa questão da tecnologia, né? Que o vosso grupo seja o primeiro a dar o exemplo das virtudes cristãs, porque neste tempo de egoísmo é na sociedade espírita que a verdadeira caridade deve encontrar refúgio. Assim deve ser, meus amigos, um grupo de verdadeiros espíritas. Fénelon, lá em Allan Kardec, né? E com essa imagem aí, né, de Jesus à frente e nós aí indo atrás, né? Nós vamos seguindo ele na sua trajetória, sempre buscando em tudo aquilo que Jesus nos trouxe e ainda nos traz, o que necessitamos para sermos esses espíritos que aqui na Terra vão desenvolvendo na sua prática e na sua cultura do entendimento, do estudo, fazer levar a outras pessoas a necessidade de cada vez mais entrando em contato consigo próprio, com a ajuda de terceiro, sermos os trabalhadores da última hora que alcançarão as bênçãos do Pai. Muita paz. Obrigado, Bira. Já teve casa espírita que não me convidou mais depois dessa palestra. Tá? Não sei se vai acontecer. Talvez, né? A gente nunca sabe, né? Bira, você vai ficar para almoçar com a gente hoje? Dá tempo aí, Rodrigues? Dá? Vai ficar para almoçar. Então, se alguém quiser conversar com o Bira, que vai estar lá, ó. Tá bom? Vamos para a nossa segunda parte, que são os avisos agora. A Silma está lá fora, eu falei, né? Mas não é lá fora na rua, não, gente, porque senão ela vai ficar congelada, não fiquem preocupados. Ela está aqui, né, no nosso salão de almoço aqui, o bazar está montado. Eu acho que vocês têm que correr, porque a Sônia foi lá e quase comprou tudo já, então vocês corram, ok? Senão vai acabar as coisas. Todos estão convidados, a Silma está lá fora, postos. A nossa casa ficou fechada aí 3 semanas, né? Então a gente está precisando realmente de ajuda, né? Que não teve a ajuda do almoço por essas 3 semanas. Então a gente pede a caridade de todos, se puder ficar almoçar com a gente, se puder fazer uma doação, compra, leva para alguém o almoço. E se não puder também, vai, almoça e tá tudo certo, né, Luci? Né? Vai lá e almoça com a gente, tá tudo certo. Tudo bem, pessoal? Tá todo mundo sério aqui. Ainda bem, Bira, que aqui na nossa casa não acontece essas coisas, não. Né? Aqui não tem milindre, aqui não tem essas coisas, não. Estou aqui vestido as carapuças. Não, aqui não tem isso, não. Lá nas outras aí tem. Aqui não, aqui tá tudo certo. Está convidado, né, Bira? Se pudesse voltar a Então, tá tudo certo, gente. Tá maravilhoso. Então, daí a gente vai lá para o almoço, vamos para a nossa segunda parte, que é os nossos passes. Vamos relaxar, ficar tranquilos. Vamos ver se está funcionando agora. E você apaga aí põe nossa luzinha azul, por favor. Obrigado. Então, vamos entrar em paz. Primeiro, eu queria agradecer mais uma vez o Bira pela doação do seu tempo, uma palestra maravilhosa, que nos ajuda a entender a necessidade de uma casa espírita, de estarmos aqui, sermos acolhidos e acolher os nossos irmãos, lembrando das palavras de Jesus,
quando nós chegamos à casa espírita. Vinde a mim, todos vós que está sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, a gente que vem com esse peso, às vezes, chegamos aqui na casa espírita, encontramos nossos companheiros, estudamos, oramos, rimos, choramos. Essa é a nossa casa espírita que nos recebe. E nós, assim, agradecemos ao Mestre Jesus por tudo que nos deu, por tudo que nos dá e por tudo que ainda vai nos proporcionar essas oportunidades benditas de aprendizado, de chegar um pouquinho mais próximo de Ti, Senhor. Agradecemos, Senhor, aos mentores aqui presentes, a esses irmãos que estão na luta como nós, que preparam esse ambiente com todo amor para nos receber, para nos dar força, para tentar nos ajudar a manter-nos nesse caminho do estudo, entender um pouquinho mais o que Jesus veio nos trazer, que às vezes é tão difícil de entender, mas o que ele veio nos trazer aqui é o amor. Ele veio nos ensinar o que é o amor. Ele veio nos ensinar a amar, como ele nos deixou o mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, sem pedir nada em troca, sem necessidade de nada mais, só amor. Obrigado, Senhor Jesus, por todos esses ensinamentos. Pedimos, Senhor, pelo mundo, do nosso planeta, pedimos pelos dirigentes desse planeta, Senhor Jesus, que o Senhor possa envolvê-los em muita luz, muita paz, e que eles possam tomar as decisões visando o bem-estar da humanidade, visando o próximo, trazendo o bem para as famílias, para as crianças. E um dia, Senhor, acabar com todas as guerras. Obrigado, Senhor Jesus. Nos acompanhe essa semana. Traga essa paz para dentro dos nossos lares, que uma luz se faça em nossas casas e que essa luz possa expandir para todos os nossos vizinhos. Que assim seja, graças a Deus.